A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 8 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é A Graça de Deus. O nosso texto bíblico, ele encontra-se em Tito, capítulo 2, versículo 11, onde a palavra de Deus diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus, ela nos alcançou por intermédio do sacrifício vicário de Jesus. A graça de Deus é a mais extraordinária manifestação do seu amor para com a humanidade. Mas só pode usufruir dos benefícios desse recurso divino quem reconhece o seu estado miserável em termos espirituais e converte-se mediante a aceitação de Cristo como Salvador. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, encontramos que pela graça somos salvos. A única esperança da redenção da humanidade encontra-se no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramado no Calvário. A salvação é recebida através do arrependimento, do arrependimento dos pecados diante de Deus e da fé em Jesus Cristo, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O homem é justificado pela graça mediante a fé, tornando-se herdeiro de Deus de conformidade com a esperança da vida. Ainda na introdução da nossa lição, encontramos que a graça é uma peculiaridade do cristianismo. Então não existe em nenhum outro credo religioso, e somente com o sacrifício do Redentor é possível justificar o homem, sem antes matá-lo. Então a graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de servos de Deus, assumindo a nossa fraqueza. Então a graça de Deus, o que significa a graça? Então, graça é um favor imerecido de Deus para com a humanidade. Por causa da graça de Deus, a vida ainda existe na Terra. No Éden, a humanidade quebrou o pacto com Deus. E virar as costas para Deus é se tornar mal, pois Deus é o bem supremo, conforme encontramos em Marcos, capítulo 10, versículo 18. Assim, nós, seres humanos, decidimos ser inimigos de Deus, conforme encontramos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então, nós deveríamos, então, ser aniquilados. Isto é justo, já que a vida está exclusivamente nele. Paulo disse que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, conforme encontramos em Atos, capítulo 17, versículo 28. Então mereceríamos a morte, porque com o pecado ficamos afastados do Senhor, pois os pecados dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, alcançou toda a raça humana, conforme encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, mas Deus não desistiu, da raça humana. E por quê? Por causa da sua graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, conforme encontramos em Efésios, capítulo 2, versículo 8. No dicionário bíblico Wycliffe, encontramos que o conceito de graça é multiforme e sujeito a desdobramentos. Nas Escrituras, no Antigo Testamento, em, H-E-I-N, o que significa favor, é o favor imerecido de um superior a um subalterno, no caso de Deus e do homem. Favor é demonstrado por meio de bênçãos temporais, embora também o seja por meio de bênçãos espirituais e livramentos. Tanto no sentido físico quanto no espiritual. Com a vinda de Cristo, a graça assumiu seu significado pleno,
o seu autossacrifício é a graça propriamente dita, conforme encontramos em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Então, esta graça é absolutamente gratuita, conforme encontramos em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Quando recebida pelo crente, ela governa a sua vida espiritual, compondo favor sobre favor. Ela capacita, fortalece e controla todas as fases da vida, conforme encontramos em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 6 e 7. Consequentemente, o cristão dá graças a Deus pelas riquezas da graça em seu dom inefável, conforme encontramos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Então, o apóstolo Paulo foi o principal instrumento humano para transmitir o pleno significado da graça em Cristo. O Novo Testamento oferece a graça a todos, ao contrário do Antigo Testamento, que geralmente restringia a graça apenas ao povo eleito de Deus, né, Israel. Então, a graça, em sua mais completa definição, é o favor imerecido de Deus a nós, né, ao nos dar o seu Filho, que oferece, né, a salvação a todos e dá àqueles que o recebem como Salvador pessoal uma graça acrescentada para esta vida e uma esperança para o futuro. Então, a graça, ela provê a justificação, conforme podemos encontrar em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Também provê a capacitação, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Provê também uma nova posição, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 até o 9. E uma herança, conforme encontramos em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o 14. O segundo tópico da nossa lição fala da graça comum. Então, o conceito de graça comum trata-se de uma abordagem da teologia reformada. Então, é uma tentativa de se responder uma questão angustiante observada na existência dos santos, bem como observou o salmista Asaf, no Salmo 73. Aqui é assim, né? Se o salário do pecado é a morte, porque as pessoas que pecam não morrem imediatamente e não vão definitivamente para o inferno, mas desfrutam de bênçãos incontestáveis na terra. Ainda, como pode Deus dispensar bênçãos a pecadores que merecem apenas e somente a morte, mesmo aos que serão condenados ao inferno? Claro que isso nós não sabemos, só Deus sabe, mas essa é uma indagação. Então, nesse contexto, é que a doutrina da graça comum traz uma resposta bíblica acerca da questão. É uma graça pela qual Deus dá aos seres humanos bênçãos ou dádivas inumeráveis que não fazem parte da salvação. Ou seja, não significa que quem as recebe já é salvo. A base bíblica para esse entendimento é a graça manifestada por Deus na esfera física da vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, por exemplo, que Deus faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Podemos ver também na esfera intelectual, né? Podemos constatar lá em Romanos capítulo 1, versículo 21. Na esfera da criatividade, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 17 até o 22. Na esfera da sociedade, conforme Gênesis capítulo 4, do versículo 17 ao 19. E na esfera também religiosa, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, alguns exemplos, né? Então, ou seja, não é porque o mal reinante no ser humano é fruto do pecado original que ele fará somente obras más. Não, a graça de Deus opera em todos os homens e faz com que eles façam coisas boas também. Quanto à graça, quanto à manifestação da graça de Deus, então temos a graça comum, né, que citamos um exemplo. Então, graça comum, graça vem da palavra hebraica
excede, H-E-S-S-E-D, e o termo grego charis, cujo sentido mais comum é o de favor imerecido que Deus concede ao homem por seu amor, bondade e misericórdia. A partir dessa conceituação, podemos ver a graça comum, pela qual Deus dá aos homens as estações do ano, o dia, a noite, a própria vida, ou seja, todas as coisas, né? Em Atos capítulo 17, versículo 25, parte B, encontramos que Deus dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Temos também a graça salvadora. Então, conforme falamos anteriormente em Tito, capítulo 2, versículo 11, onde encontramos que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, está à disposição de todos os homens, mas só é alcançada por aqueles que creem em Deus e aceitam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por intermédio dela, Deus salva, justifica e adota o pecador como filho. Em 1 João capítulo 1, versículo 12, encontramos que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, porque todos são criaturas de Deus. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, então passamos a condição de criatura para a condição de filhos de Deus. Temos também graça justificadora e regeneradora. Então a graça de Deus é a fonte da justificação do homem. Em Romanos capítulo 3, do versículo 21 até o 26, encontramos: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Uma vez nascida de novo, a pessoa passa a ser nova criatura, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tomando parte, da família de Deus. Então, assim que já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, conforme encontramos em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Temos também a graça santificadora. Então, a graça de Deus só pode ser eficaz na vida do convertido, se ele se dispuser a negar-se a si mesmo para ter uma vida de santidade. Então, a falta de santificação anula os efeitos da regeneração e da justificação. Diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme podemos encontrar em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Agora, como sofrimento e uma indagação assim, como o sofrimento e a morte de um homem numa cruz pode ser capaz de salvar toda a humanidade do inferno. Então a resposta, então a redenção que Jesus realizou na cruz não foi um ato de força, mas um ato de justiça. Não foi a quantidade do sofrimento, mas a qualidade daquele que sofria, que trouxe a redenção. Ele era o único inocente entre todos os homens, de todos os tempos. Então a justiça de Deus exigia o sacrifício de um homem perfeito e puro para apaziguar a ira santa de Deus. Esse era o preço da redenção. E o que fazer então, já que todos os homens nascem com o germe do pecado original?
Então, somente uma intervenção sobrenatural de Deus poderia resolver o problema. E isso aconteceu. O Deus encarnado, que é o único mediador entre o Pai e os homens, ofereceu-se em sacrifício no alto do Gólgota. Jesus deu o brado: está consumado. Como podemos encontrar em João, capítulo 19, versículo 30. E onde é encontrada, né, a graça? Então, a graça só pode ser encontrada no cristianismo genuíno. Em nenhum outro lugar há a ideia de ser beneficiado por Deus sem fazer absolutamente nada. Se alguém buscar os dogmas de qualquer outra religião, encontrará sempre uma relação de mérito para se conseguir bênçãos. No cristianismo, porém, a salvação é dada gratuitamente, isto é, não pelas obras, para que ninguém se glorie, conforme encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 9. Então, o evangelho da graça justifica quem errou e considera o homem e condena, né, o homem sem fé, mesmo que ele tenha boas obras. Sem a graça, Adão e Eva teriam sido mortos, né, instantaneamente no Éden, após a queda, né? E sob esse prisma, pode dizer que a exigência da graça é um milagre, um ato redentor. Dessa forma, tudo que existe é um resultado da graça. A graça, portanto, é anterior à queda e também anterior à criação. Em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 18 ao 20, encontramos: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. E agora, como viveremos? Então, Paulo fez essa pergunta e ele mesmo ofereceu a resposta em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Então, devemos sempre escolher o bem, usar o dom da graça a favor do plano de Deus e não o contrário. A favor do reino, a favor da vida, a favor das pessoas, a favor da família, a favor da igreja. Esse é o projeto daquele que criou todas as coisas e as sustenta. Para concluirmos a nossa lição, a graça de Deus é a fonte da salvação do homem. É favor jamais merecido por qualquer pessoa e manifesta o seu amor e a sua benignidade para com o pecador. Essa graça é manifestada a todos os homens, mas só é eficaz na vida de quem aceita a Cristo como Salvador pessoal. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.